Vamos nessa. Bom, muito bem. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Capoeira para Todos, né? Nosso módulo 3, aula 3 do módulo 3, sobre deficiência visual hoje, a nossa temática. Como como é desenvolvido o sistema visual, né? O aparelho visual, o sentido visual, e como a capoeira pode contribuir para a questão do desenvolvimento aí dos benefícios que ela pode proporcionar para esse público. Qual tipo de adaptações podemos realizar e como o que acontece relacionado à fisiologia desse indivíduo, os aspectos pedagógicos. Hoje temos aí a presença do contramestre Vinícius, Rene, família, mestre Ferradura do Rio de Janeiro. Mestre Ferradura hoje trouxe alguns convidados que estão participando agora deste módulo, se inscreveram, que é o João e a Dana. A Dana também é irmã do Ferradura e eles fazem um trabalho muito legal no Benjamin Constant, que é um instituto para pessoas com deficiência visual no Rio de Janeiro, né? Aí a professora Índia, professor Pastel, a Jarananda, professor Mineiro, a Adriana está aí também. Espero que a Isabela esteja bem. E vamos iniciar então a nossa aula. Bom, gente, para a gente poder iniciar a aula propriamente dita, eu queria passar para vocês assim um pouco da temática que envolve toda a deficiência visual, uma parte um pouquinho teórica, que eu acho que o conteúdo, o saber é sempre importante, né, para a gente poder ampliar ainda mais o nosso desenvolvimento. E aí, como educadores, a gente pode ter uma discussão um pouco mais valorosa com outros acadêmicos de outras áreas, como medicina, fisioterapia, entre outros. Então, a gente precisa desse respaldo para ainda dar mais qualidade e a capoeira ir se valorizando e chegando em camadas que muitas vezes ela ficou longe, né? Então, eu quero dar essa qualidade para todos nós termos esse desenvolvimento como educadores. Para a gente ter uma noção aproximada aí de dados que desenvolvem em relação à deficiência visual, é muito salutar aí a gente comentar sobre os aspectos que vão divergir às vezes da parte pedagógica da parte esportiva. Porque a deficiência visual tem 3 tipos de classificação. É a classificação médica, que para nós não interessa nesse primeiro momento, a classificação pedagógica e a classificação esportiva. A pedagógica esportiva, com certeza, faz parte do nosso dia a dia, nosso desenvolvimento das aulas. A gente vai falar no decorrer do curso. Mas essa deficiência visual, ela é caracterizada como um comprometimento total ou parcial da capacidade visual, né? Essa capacidade visual, eu posso entender quando alguém não consegue desenvolver essa visão, mesmo ela não sendo melhorada ou corrigida por alguma lente, tratamento clínico ou cirúrgico. Aí eu tenho o conceito de deficiência visual. Para a gente ter um dado aproximado, mais de 30 milhões de pessoas no mundo inteiro têm algum tipo de deficiência visual. No Brasil, aproximadamente 10 milhões aproximado, a gente tem um dado assim. Esse dado no mundo foi em 2011 que eu consegui tirar esses dados. Sempre tem, de 10 em 10 anos, um censo, né, que vai diagnosticando esse público. No Brasil, já é um dado mais atualizado. Vamos lá, para a gente compreender os processos aí da deficiência visual no geral, a gente precisa lembrar que as estruturas e as funções dos olhos são sempre muito sensíveis, né? Sempre muito complexas. E o mestre Tucano, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Então, a gente precisa compreender que cada olho ele vai se ajustar constantemente à quantidade de luz que ele recebe, né, que é propagado por algum estímulo.
Então, tanto na relação de focar objetos próximos ou afastados, vão ser geradas imagens contínuas que são transmitidas para o cérebro instantaneamente. A gente vai ter várias regiões dos olhos, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês uma imagem, e isso vai ficar mais simples para a gente poder compreender. Mas eu prefiro primeiro passar essa parte aqui teórica. Nós vamos perceber que nós temos aí 6 músculos que vão trabalhar de forma extrínseca nessa organização visual. Porque a gente vai ter movimentos para cima, para baixo, para um lado, para o outro, gira para um lado, gira para o outro, né? Para dentro, para fora. Então, nós vamos ter os músculos reto superior, músculo reto inferior, músculo reto medial, para focalizar, e músculo reto lateral. Aí eu trabalho para lateral. E eu vou ter, para desenvolver a visão periférica, a musculatura do oblíquo interior e do oblíquo exterior. Esses músculos, só para a gente entender bem, eles vão ajudar o cristalino, que é uma das partes que protege aí, o globo ocular, a chegar a um grau necessário para que enxergue, né, uma certa nitidez, né? E a gente tem mais um músculo que eu esqueci de citar, que é o músculo que é responsável pela pálpebra, né? E o nome do músculo chama levantador de pálpebra mesmo. Todos esses músculos fazem parte da cadeia aí fisiológica dos grupamentos musculares dos olhos. Eu vou tentar compartilhar aqui uma tela para ficar mais fácil do entendimento, e aí a gente já vai tecendo alguns comentários aí, tá? Deixa eu só um pouquinho colocar aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu só... Espera aí. Muito bom. Tem faltando bastante gente hoje, hein? Que pena. Vamos lá. Então vamos lá. Estamos compartilhando a tela aí. Bom, é visível que nós estamos aí observando algumas regiões que fazem parte aí dos olhos, né? Desse aparelho visual. Então vocês estão percebendo algumas partes aí mais externas e outras mais internas de propagação da luminosidade. A luminosidade ela é recebida, né, pela íris e dependendo do grau dessa luminosidade, ela vai estimular a pupila. Né? A pupila ela vai ser dilatada ou não, dependendo até de ingestão de algumas substâncias e vai lidar com alguns tipos de hormônios. A íris, ela diretamente tem contato com o cristalino, que vai tentar melhorar essa imagem, né? Deixar um foco melhor. E esse estímulo, ele vai passar ali pelo humor vítreo, né? Estou passando aqui o mouse para vocês verem, que é uma ligação direta com os nervos ópticos. Esses nervos ópticos que vão levar esse estímulo visual para o nosso cérebro. E aí, consequentemente, nós vamos ter alguma resposta motora do sistema nervoso central. Legal? Muito bem. Com isso tudo, eu passo para vocês que a gente entende que o olho, né, com essa camada externa branca, ele vai ter toda essa proteção do olho, né? A gente tem as pálpebras, a esclerótica, que vai ser coberta aí por uma membrana transparente, que é a conjuntivite, a conjuntiva, e quando a gente tem uma inflamação dessa região é denominada conjuntivite. Então, essa luz ela vai penetrar aí na córnea, e a camada clara, curva na frente da íris, e aí essa córnea ela atua como camada protetora da parte frontal do olho e também ajuda a concentrar essa luz, né, sobre a retina e até a parte posterior do olho. A retina, pessoal, é uma das membranas dos segmentos posterior que vão ter a função de transformar ainda mais
esse estímulo luminoso em um estímulo nervoso. Então, o neurônio sensitivo que se encontra nos nervos ópticos leva a informação para o cérebro e ele retorna como um neurônio motor, né? E aí a gente consegue realizar algum tipo de movimento com esse estímulo visual. Na deficiência visual é válido a gente ressaltar, e aí nossos amigos podem até depois contribuir, os amigos que têm experiência com aulas de capoeira com deficiência visual, a gente precisa dividir bem na questão da deficiência visual congênita ou adquirida. Quando eu tenho uma deficiência visual congênita, significa que essa pessoa ela nasceu com a deficiência visual. Então, ela vai criar desde pequeno algumas formas de se organizar sem a luminosidade, sem as formas, sem as cores. Então, ele consegue se desenvolver dessa maneira. Agora, um cara que tem deficiência visual, espera um pouquinho que tem algum áudio ligado. Não sei. Aí se Márcio, seu áudio tá fechado, Márcio. Opa, perdão, gente. Vamos lá. Obrigado. Igor, seja bem-vindo também. Messi Gladson, vamos nessa. Continuando aí. Então, a pessoa com deficiência visual congênita, ela tem toda essa... já nasceu com a deficiência visual, então ela nunca teve a claridade, nunca teve a compreensão de formas e cores. Já a pessoa com deficiência visual adquirida, ela teve essa experiência de cores, de formas, então ela vai ter uma memória visual. Além da memória visual, ela vai ter a memória muscular mais ativada. Ela já realizava alguns movimentos com a facilidade do estímulo visual. Então é mais fácil trabalhar com pessoas com deficiência visual adquiridas do que congênita? Calma, eu não disse isso. O que acontece com a pessoa com deficiência visual adquirida, o maior comprometimento dela é o psicológico. Imaginem só, pessoal, a visão perfeita, independência, autonomia, e de repente você perde toda essa autonomia. Você vai depender de alguém para te direcionar, para te trabalhar orientação espacial, para você fazer suas funções diárias do seu cotidiano, tomar banho, suas necessidades, tudo você vai ter que se reinventar, reaprender. Então, aí entra uma questão muito psicológica na questão da adquirida. Porque, para vocês terem uma ideia, nas causas congênitas, a gente destaca a retinopatia de prematuridade, às vezes acontece do neném nascer muito prematuro e às vezes o excesso de oxigênio até ali no berço pode causar essa retinopatia. A gente vai ter a corioretinite, que acontece devido à toxoplasmose na gestação. A gente pode ter catarata congênita e glaucoma congênito. Os dois vão atuar tanto congênito quanto adquirida. Para a gente entender, na catarata, pode acontecer, às vezes, por uma rubéola, uma infecção na gestação. Vai acontecer uma visão mais turva, né? A visão começa a ficar mais nuveada. E aí a pessoa começa a ir perdendo gradativamente essa questão. Já no glaucoma congênito, ou no glaucoma em geral, eu tenho uma pressão muito forte do nervo óptico. E aí eu tenho esse desgaste no sistema visual. Na questão da deficiência visual adquirida, a gente destaca doenças como diabetes, meningite, descolamento da retina devido a traumas oculares. Então, qualquer queda é perigoso, né? Traumas relacionados à arma de fogo, arma branca, acidentes automobilísticos, pode acontecer um descolamento da retina aí. E às vezes também acontece a degeneração senil, que aos poucos a pessoa vai perdendo a visão. A gente precisa entender algumas classificações
para poder aumentar ou diminuir as nossas adaptações, tá bom? Vamos lá. Na classificação esportiva, qualquer desporto voltado para deficiência visual, ela vai ter três graus. Vamos lá. Lembra até dos bananas com pijama. É o B1, B2 e o B3. B1, vamos lá. Ausência total de luz, gente. Então eu não consigo ver nem a um palmo, talvez a um palmo de distância, algum sombreado, pouca luminosidade. Ou é a cegueira completa. Então esse cara é o B1, classificado como B1. O B2 tem um pouquinho de menos comprometimento que o B1. O B2, para a gente ter uma ideia, nós vamos dividir a visão em visão focal e visão periférica. Na visão focal, a gente tem, por exemplo, um objeto que eu consigo enxergar a 60 metros de distância. Esse cara que é classificado B2, ele só consegue enxergar o mesmo objeto a 2 metros de distância. Então, qualquer objeto que eu vejo lá longe a 60 metros, nitidamente, esse cara consegue enxergar, mas ele tem que estar a 2 metros de distância. Esse é o B2. Agora, o B3 tem menos comprometimento ainda, mas tem a deficiência visual. Ele vai ter a visão focal de 6 para 60. Então, o mesmo objeto que eu enxergo a 60 metros, ele consegue enxergar 6, ou seja, 10% de uma visão normal. Na visão periférica, a minha classificação é a mesma, só que aí eu tenho graus. No B2 eu tenho apenas 5 graus e no B3 eu consigo ter até 20 graus, um pouquinho mais dessa visão periférica. Que para nós capoeiristas, a visão periférica é essencial para o desenvolvimento do jogo. Principalmente na hora que eu estou jogando, vem movimentos muito rápidos, eu tenho que ter uma resposta motora muito em excelência. Boa noite, meu mestre, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Quando eu estou jogando e eu sei que alguém está querendo comprar meu jogo, eu estou enxergando aqui, né? Estou cortando o peixe olhando para o lugar. Essa questão da visão periférica. Eu consigo enxergar a pessoa sem olhar para a pessoa. Eu consigo chutar a pessoa, né, olhando só mais ou menos perifericamente. Eu não estou olhando focalizado. E essa pessoa tem esse grau de comprometimento. Na classificação pedagógica, muitos de nós vamos trabalhar em escolas, que é a questão do Benjamin Constant e do Lar das Moças Cegas, que são os lugares que tem capoeira, um no Rio, outro em Santos. A gente tem a pessoa cega mesmo, não tem problema chamar com essa nomenclatura. E nós temos também... Só um minutinho. Isso. Peraí. Acho que tem alguém com o áudio ligado aí. É o Daniel. Ô, Daniel, boa noite. Seja bem-vindo. Eu vou só mutar você um pouquinho. Isso, obrigado. Eu já te apresento aí. E pessoa cega, né, que é aquela que possui uma perda total ou parcial da visão quase que completa. E eu vou ter a pessoa com baixa visão. Aí, na questão da baixa visão, eu vou precisar de alguns recursos que vão facilitar, né, a compreensão desse sentido. Por exemplo, uma fonte maior numa letra, uma fonte maior. Eu vou ter, por exemplo, na minha academia, às vezes uma faixa para poder a pessoa compreender o aspecto de volume, de longevidade daquela sala. A minha roupa, por exemplo, quando eu dava aula lá no Lar das Moças Cegas, hoje é um discípulo nosso que está lá, eu sempre ia com uma camisa de uma cor bem chamativa e a minha calça branca, para poder ter uma diferença, né? E a gente sabe que todas essas classificações, elas são, deixa eu só colocar aqui, são desenvolvidas pelaquela escala. Lembra daquela escala que a gente faz para avaliação oftalmológica, para tirar carta? Chama escala de Snellen, que tem aqueles numerozinhos, aquelas letrinhas em várias, se eu não me engano, são 10 ou 11 linhas, e aí tem
as letras em vários formatos aí para a gente poder ler uma visão ou com a outra visão. Correto? Então, essas são as classificações só para a gente entender. Mas vamos ao que interessa, né? Principalmente. Nosso desenvolvimento de alunos com deficiência visual por meio da capoeira. Eu acredito muito, né, que a deficiência visual ela deve ser estimulada, a pessoa com deficiência visual deve ser estimulado a nossa prática, principalmente porque a nossa prática, gente, vai utilizar valências físicas fantásticas como o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Eu acho que o controle da tonicidade muscular, porque quando eu tenho a deficiência visual, vocês podem notar nesses ambientes, a pessoa tem a tendência de ficar curvada. Por que ficar curvada? Para se proteger, porque às vezes a altura pode bater a cabeça em algum lugar. Ela tem uma postura de defensiva. Então, isso vai prejudicando a análise postural dessa pessoa. Muitas vezes, por ela ter essa postura, ela vai ter uma incapacidade de relaxar voluntariamente a musculatura. Ela vai estar sempre travada, contraída, isso é ruim para a qualidade de vida dela. Ela vai, às vezes, assumir atitudes posturais que muitas vezes refletem uma imobilidade, que ela foi submetida devido à deficiência visual, pelo medo, pelo receio de se machucar ou de se desenvolver numa sociedade. Eu acho que a capoeira, com o seu alongamento, com o desenvolvimento da flexibilidade, com diversos movimentos e diversos grupamentos musculares, vai oferecer uma maior mobilidade para essa pessoa com deficiência visual. Na verdade, confirmado. Em 2015, eu publiquei um artigo lá no Selafisques, do professor Dr. Vitor Matsudo, o mestre Gladson conhece e tudo mais, que eu fiz uma pesquisa com alunos do Lar das Moças Cegas idosos que tinham mobilidade um pouco reduzida, coordenação motora, e eu fiz um teste chamado teste de coordenação motora por Uric. Uric era um alemão. Esse alemão ele foi contratado pelo governo norte-americano para criar um teste motor nas crianças que estavam aumentando a obesidade nos Estados Unidos. E aí ele fundamentou 2 estilos de teste. Só para vocês terem ideia o que eu fiz com o pessoal com deficiência visual. Testes manipulativos e testes locomotores. No manipulativo, tinha movimentos específicos das modalidades mais comuns do desporto americano. Então, tinha um chute, que era o chute do kicker do futebol, que era cubico. Tinha aquela rolar a bola, que nem o boliche, picar a bola, igual o basquete, bater na bola com taco, seria do beisebol, e assim por diante. E no locomotivo, a gente tinha deslizamento lateral, corrida, coisas simples de 5 a 10 metros. E aí eu fiz alguma coisa adaptada e eu comparei 2 grupos distintos. E o pessoal que praticava capoeira, ele ficou com uma diferença muito grande em relação aos outros que faziam só uma educação física ou só uma musculação. É para a gente acreditar na nossa modalidade. Só que a gente precisa divulgar esses benefícios para que toda a nossa sociedade valorize toda essa prática. Depois eu vou compartilhar com vocês esse artigo aí. Muito bem. Dois fundamentos são essenciais para a gente ter um bom desenvolvimento com as pessoas com deficiência visual. São eles. Audiodescrição. A audiodescrição, hoje, ela é utilizada aí como um recurso que vai traduzir cada vez mais imagens em palavras. Vão permitir que as pessoas com deficiência visual consigam compreender conteúdos audiovisuais, imagens estáticas ou dinâmicas, acontecimentos. Então, você quer ser um educador inclusivo, faça o seguinte, na sua roda de capoeira, você tem que colocar sempre alguém ao lado da pessoa com deficiência visual. A não ser que você vai fazer um trabalho adaptado, aí fica mais difícil, aí você vai depender de algum voluntário para tentar estimular isso. Mas por quê? Digamos que está jogando na roda mestre Parada e mestre Tucano Preto.
Eles se benzeram, abaixaram, flexionaram o joelho, cócoras, cumprimentaram, fizeram a mandinga deles, saíram no AU. Só que na hora de sair no AU, o mestre Parada fingiu que ia para uma cabeçada do Tucano. Eu estou narrando isso. Vocês estão imaginando o acontecimento? Então é assim que uma pessoa com deficiência visual se sente. Se você narrar para ele, pelo menos um resumo da ópera, do que está acontecendo naquela roda, ele vai imaginar. E ele vai ficar feliz porque ele está se sentindo integrante daquele meio. Ele não está ali só por boa ação sua. Nossa, como o mestre é bonzinho, dá aula para ceguinhos. Não, você tem que ser inclusivo. Você vai levar eles, às vezes, para uma apresentação e está tendo outra apresentação. E você está lá do lado deles, contando. Agora está apresentando o pessoal do balé, tem umas 5 ou 6 bailarinas, com saias mais ou menos rodadas, estão na ponta do pé, estão fazendo acrobacias com flexão de joelho. Você vai dar uma ideia para a pessoa compreender. E é assim, meus queridos amigos, nos movimentos corporais. Por exemplo, nós temos que extinguir do ensino para pessoas com deficiência visual a questão da demonstração prática em questão de alguns verbos. Por exemplo, olha, assim, ó, o O é a abreviação de olha. Eles não vão estar vendo, eles vão estar ouvindo, salvaguarda aqueles que têm baixa visão, que podem enxergar pelo menos um pouquinho. Mas você tem que tentar trabalhar essa questão nas ações. Por exemplo, vou dar um alongamento para todos nós. Imagina que todo mundo está aí de olho fechado comigo. E eu vou fazer assim, vamos ver. Deixa eu ver quem está com a câmera ligada, eu vou fazer uma brincadeira aí. Vamos lá, o que eu falar, eu não vou demonstrar, vou cruzar até meu braço. E vocês que estão ouvindo, vocês vão realizar os movimentos que eu solicitar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Elevação dos 2 braços estendidos, por favor. Entrelacem os dedos, palma da mão para cima. Elevação acima da cabeça. Palma da mão para o teto. Então, vocês vão dando essas coordenadas para começar um alongamento, por exemplo. Inclinação nesta mesma posição para um dos lados. Você pode definir, lado direito. Aí, deu tanto tempo, outro lado. Eu não estou fazendo nada, eu não estou demonstrando, só estou usando a voz. Vamos ver agora. Aproveitar o Ferradura, está super modelito aí, sem camisa, gatíssimo. Posição anatômica, que é a posição comum, ereto, deixa os braços no prolongamento do corpo. Vamos realizar um movimento de afastamento antero-posterior, ou seja, uma perna para trás, por favor. Essa perna que for para trás, o braço vai para frente flexionado de encontro ao peito ou ao rosto. Perfeito. Retorne à posição inicial. Com o braço e a perna na posição inicial. Repita o mesmo movimento para o outro lado. Afastamento antero-posterior da perna, flexão e uma leve elevação do braço, protegendo o seu tronco, servindo como um escudo. Então, vocês vão dando, obrigado Ferradura, obrigado a todos vocês, amo vocês. Vocês vão dando várias alternativas orais. Não dá para fazer, o movimento é assim, ó, se vira. Antigamente, nossos mestres, eles davam o movimento da gente, ó. Ó, o movimento é esse, ó. Pimba! E a gente não sabe. E o legal é, por exemplo, com essa audiodescrição, eu estimular toda a aula preparada para determinado movimento. Como assim? Digamos que a minha aula vai ter chapa. Eu vou educar uma chapa. Vou ensinar chapa para eles. Então, o conselho que eu dou para o nosso aquecimento é ter muito movimento lateral. Vamos caminhar lateralmente, afastando a perna e unindo a perna. Porque a chapa, eu vou precisar que a minha perna esteja afastada lateralmente.
Outra coisa legal, vamos andar de frente, depois andamos de lado, com a faca do pé, com a parte externa do pé, né? Fazendo esse movimento, né? Com a parte externa do pé em contato ao solo. Por quê? Porque eu vou acostumando a chapa, porque a chapa é exatamente com essa parte, com a planta e com a parte externa do pé. Então, eu fazendo o aquecimento, eu já vou lembrar ele na hora do fundamento que ele já se posicionou daquela maneira. Né? A Índia está mostrando aí para a gente. Qualidade de chute, parabéns. Então, eu vou dando essas alternativas. Isso tudo vai ser com audiodescrição. Eu vou dando essa audiodescrição para eles. Então, digamos que eu vou formar uma roda, e aí vou falar para o meu aluno com deficiência visual, por exemplo, Daniel Monteiro, que está aqui, que foi meu aluno há muitos anos, daqui a pouco ele vai se apresentar. Daniel, estamos aqui sentados na roda de capoeira, a bateria está formada por mim, Mestre Márcio, com o birimbau gunga, aquele birimbau que tem a cabaça maior, que vai iniciar a roda. Ao meu lado direito está o Mestre Parada, com o berimbau médio. Do lado esquerdo está o Mestre Tucano Preto, com o birimbau viola. Ao lado do birimbau viola está o pandeiro, com a Ananda. Do outro lado do birimbau médio está o outro pandeiro, com o João. Do lado do pandeiro da Ananda está o agogô com o Igor. O reco-reco está ao lado do agogô com a Romina. E no atabaque está o contramestre Vinícius em pé. Para quê? Para o Daniel entender mais ou menos quem está onde e identificar pelo meio do som. E sempre que eu apresento um dos componentes, eu peço para eles tocarem. Birimbau gunga, tocou, birimbau viola. E eu posso até fazer aquela música que é tradicional. Eu fazia sempre nessas aulas. É só prestar atenção, que esse som é capoeira, capoeira, meu irmão. E aí eu vou apresentar. Quero ouvir o som do atabaque, Vinícius. Aí ele vai entender que o atabaque está lá naquela ponta, porque o som está vindo de lá. Salvaguardo se eu tiver com microfone, com caixa acústica. Aí já acaba com esse sentido de orientação especial da pessoa com deficiência visual. Quando a gente está com microfone, eu aprendi inclusive com o meu querido Daniel, eu tenho que tirar o microfone da boca, falar com a pessoa para ela entender mais ou menos onde eu estou, que aí ela se direciona para onde eu estou. E quando a pessoa vai palestrar ou vai dar um depoimento, a pessoa com deficiência visual, aí entra uma outra parte que eu queria colocar para vocês, que é a questão do sinestésico, né, do tátil. Por quê? Porque a gente entende que eu preciso também trabalhar a questão do tocar, né? Só que eu tenho que fazer uma ressalva nesse tocar. Hoje em dia, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tocar. Se for no adulto, você tem que chegar para o adulto e pedir para ele autorização se você pode tocar em determinadas regiões daquele corpo. Se for criança, então, essa autorização tem que vir por meio dos pais ou responsáveis. Ou logo no início do ano que você faz uma apresentação expositiva, explica tudo isso, desenvolve todas essas funções. Ou se por acaso você põe no plano de ensino e manda para os pais, e se eles estiverem de acordo, ou se não, fazem uma ressalva. Porque é muito perigoso hoje essa questão, né, da relação, do toque. Infelizmente, muitas pessoas têm maldade e a gente precisa tomar cuidado nessa questão. Mas o tato é fundamental para ensinar o movimento, porque às vezes a audiodescrição não é o bastante. Então, aquele aluno com deficiência visual, ele precisa tocar na tua articulação, que é a articulação mais importante para aquele determinado movimento. Por exemplo, no movimento da bênção, a gente vai estar lá com afastamento antero-posterior. Eu tinha muito aluno que confundia a bênção com o ponteiro, a ponteira. Porque os dois chutes são meio frontais, só que o ponteiro é para cima e é totalmente estendido. A bênção eu faço uma flexão e extensão do joelho. Eu empurro. Tanto que é classificado como movimento traumatizante e desequilibrante. E às vezes eles, na hora de fazer, eles até entendiam a explicação, mas na hora deles fazer, eles realizavam de maneira errônea.
Então, eu tinha que tocar, pedir licença, fazer a flexão e a extensão do joelho deles. Se mesmo assim eles não atingiam o que eu queria, eu pedia para eles tocarem a minha perna para poder sentir. Foi assim, por exemplo, que a gente conseguiu educar o Patrick, né? O Patrick, vocês conheceram ele, a maioria conheceu ele ou aqui em Santos, nas nossas aulas, ou na nossa aula, a gente falou de autismo. Além de autismo, o Patrick tem também deficiência visual. E aí, gente, gira em torno, né, dessa temática bem legal que envolve todo esse desenvolvimento, dele conseguir, por exemplo, fazer uma bananeira, que é extraordinário, né? Como é que uma pessoa com deficiência visual consegue fazer uma bananeira? E pior, consegue fazer uma bananeira girando, consegue fazer uma bananeira de várias maneiras, né? Então eu vou tentar compartilhar aqui a tela para a gente tentar observar um pouquinho de tudo isso, dessa coisa do tato, né? Vocês vão ver uma dinâmica que eu sempre dei no Lar das Moças Cegas aí, tá? Só um minutinho. Bom, vocês estão vendo uma aula diretamente no Lar das Moças Cegas. Vocês estão vendo vários idosos. Percebam a cadeira. Muito bem. Vocês perceberam que a gente realizou uma dinâmica. Todo mundo conseguiu ver o vídeo? Sim ou não? Então, ali estavam vários idosos e tinham cadeiras na frente deles. A ideia era aumentar a amplitude e melhorar a marcha, a flexibilidade e prevenir possíveis lesões. E aí o que a gente mostrou para vocês? Essa dinâmica, infelizmente acho que não deu para ouvir o som direitinho, ainda estou aprendendo a mexer, né? Vou ter umas capacitações com ferradura para ele me ensinar, e eu não consegui mostrar o áudio. Mas nessa questão, ele estava tocando uma música no som, eu estava com o controle remoto numa mão, perdão, eu tinha um assistente, o assistente estava lá no som, e estava rolando o som, tá? Rolando o som, e aí quando, rolando o som, o som estava rolando, e eu estava com o agogô na mão, lembrei agora. Quando eu tocasse o agogô, eles tinham que sentar rápido na cadeira. Então, isso trabalhava a cuidade auditiva deles, que já é boa, e eu queria ainda aperfeiçoar mais para eles poderem aumentar essa orientação espaço-temporal. Outras questões que a gente tem na própria deficiência visual, por essa cuidade auditiva melhor ainda que eles têm, tão fantásticas, a gente costuma se desenvolver muito na questão do que toque eu estou realizando, que tipo de batida é essa. É muito fácil trabalhar, porque já que eu não tenho sentido visual, a estimulação auditiva na musicalidade vai ser muito, muito, muito boa. Então isso vai colaborar bastante com eles, porque eles vão se motivar muito, 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 tendo essa facilidade na musicalidade, no toque dos instrumentos e tudo mais. Eu vou tentar agora compartilhar com vocês a questão do Patrick. Vocês conheceram o Patrick
cantando, tocando, vou tentar compartilhar aqui, né, a tela em questão da apresentação dele, para vocês verem que bacana que é, né, que fantástico que é esse menino aí. Vamos tentar. Eu acho que vai ficar sem som, mas aí eu vou narrando para vocês, tá? Espera só um pouquinho. Beleza? Vamos lá. Então, estamos lá no congresso, muito bem organizado pelo Vinícius, pelo Mestre Gladson, Congresso Brasileiro. Vocês estão vendo aí, ó. Eu e Patrick, antes de entrar na roda, eu fiz uma audiodescrição, quanto espaço a gente tinha, a gente deu uma caminhada na roda, e aí a gente vai se tocando e vai desenvolvendo, através da fala, algumas estimuladas, né? Vou dando alguns estímulos. E olha que maravilha que esse menino consegue fazer, né? Mesmo com a deficiência visual. E aí a gente vai trocando esquiva, vai trocando ataque, defesa, gingando no ritmo, e a gente faz o que ele consegue fazer, e que é até demais, né? Está até me ultrapassando aí na bananeira pra caramba. Então é um menino realmente fantástico, que a gente tem que apenas agradecer a oportunidade dele, né, estar conosco. Como é que foi o processo de ensino-aprendizagem com o Patrick em relação à bananeira? Percebi que ele tinha uma estrutura corporal apta para o movimento, e aí a gente foi dando as dicas. Primeiro pela base, quanto mais afastado os meus dedos, maior base eu vou ter no solo, os cotovelos totalmente estendidos, e vocês conhecem bem bananeira, a Ferradura tem um trabalho até incrível voltado para aulas de bananeira, e eu fui dando fundamento por fundamento, e aí coloquei Patrick encostado numa parede e um tatame embaixo, né? Se caso acontecesse algum acidente, estava resguardado. E aí fui endireitando a postura dele e fui batendo principalmente na musculatura que ele deveria contrair, principalmente abdômen. Fui dando o direcionamento dele da mão. Se forçar o punho, tende a segurar um lado. Se forçar as falanges dos dedos, você consegue segurar a caída para o outro lado. Fui dando cheio de informações. Aos poucos fomos saindo da parede. Fizemos uma movimentação, inclusive, em colchonetes, em até cama elástica, algumas vezes, para ele sentir uma postura. E fomos fazendo vários exercícios nesse sentido. E ele foi respondendo à altura, e aí os estímulos começaram a ser maior. Não bastava fazer uma bananeira com o joelho flexionado, ele queria fazer estendido, depois ele queria fazer afastado, depois girando, estilo escorpião. E aí a gente foi dando cada estímulo com a audiodescrição e também com o desenvolvimento tátil, que pode ser direto ou pode ser invertido, que foi o que eu falei. Nesse momento, eu quero aproveitar vocês, depois eu gostaria muito que a Dana, o próprio João, o próprio Ferradura desse um pouquinho, né, de uma palavra, porque eles fazem um trabalho maravilhoso lá no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Mas eu queria muito chamar o meu querido Daniel, que com muito carinho ele atendeu o meu pedido, e ele foi nosso aluno há muitos anos aqui no projeto Capoeira Escola, Capoeira para Todos. Ele foi coordenador dos direitos da pessoa com deficiência aqui no município de Santos e se mudou para o interior de São Paulo, mas a gente continua com contato, né, eu e Daniel, como amigos, e quem sabe ele volta aí para Santos para poder treinar um pouquinho ou volta a fazer algumas aulas online. Eu queria agradecer a presença do Daniel. O Daniel, para quem não sabe, é bacharel em Direito e trabalha, né, com essa coisa da difusão da inclusão das pessoas com deficiência há muito tempo. É um grande irmão, um grande amigo meu, que vai contar um pouquinho da nossa história junto e como é que foi o desenvolvimento dele na capoeira. Daniel, muito obrigado. Fique à vontade aí em ter seus comentários. Só para você ter uma noção, nós estamos com 17 participantes, entre eles professor Pastel, lá de Piracicaba, mestre Tucano Preto, grande capoeirista de São Paulo e do mundo, com aulas inclusive no exterior, a estagiária Nanda, o mestre Parada, a Ana Paula e o Igor, você conhece, que são nossos discípulos do Projeto Capoeira Escola, a professora Índia, que é diretora de escola e capoeirista em São Paulo,
Contramestre Dana, do Rio de Janeiro, mestre Ferradura, do Rio de Janeiro, professor João, do Rio de Janeiro, professor Mineiro, de Conchal, Adriana, diretamente de Barueri, e eu acho que é isso, deixa eu ver se eu esqueci, e a Romina e o contramestre Vinícius, que são de São Paulo. Romina está gestante, esperando Valentina, qualquer momento, vir ao mundo. Então, só para você ter um panorama, né? Alguns estão com a tela aberta, outros não. Para você ter uma ideia, eu estou falando com uma camisa preta, estou com fundo cor de areia, alguns quadros da capoeira e um ventilador de teto, só para você ter uma noção da audiodescrição aí, fundamental para você me imaginar. Um abraço, meu amigo, muita saudade, fica à vontade. Boa noite, Santos! A gente diz boa noite, Santos, porque é onde nós efetivamente começamos o nosso trabalho a desabrochar nosso potencial com as políticas da pessoa com deficiência no exercício da coordenadoria. Lá tivemos, antes mesmo de estar em Santos, o prazer de conhecer Capoeira Escola, essa nova realidade, esse novo universo chamado Capoeira Escola, que pensa na pessoa com deficiência sendo apenas uma parte de um todo muito maior, que é o público já abarcado pelo mestre Márcio, conhecido por todos aqui presentes. Amigo querido Fábio Parada, querida amiga Nanda, amigos feitos nesse período de Capoeira Escola. Eu nasci com a deficiência visual por conta de uma prematuridade, né? E fora as escolas especiais, que hoje, data máxima, vem opiniões divergentes, não cabem mais, e uma das grandes decepções que a gente teve no município de Santos foi o poder público ceder a pressões desmedidas de parte de um segmento para manter espaços de educação na modalidade de escolas especiais, coisa que a gente, no dia de hoje, na presente data, entende não caber mais, né? E não caber mais porque na época em que eu estudei, em 100 escolas, uma centena, 100 com C, em Tremembé, onde eu nasci, não precisa nem falar, mas na cidade de São Paulo, apenas 2, à época, aceitaram uma então criança com deficiência visual. Então tudo aquilo não podia, tudo era perigoso, tudo que você ia fazer não dava, tá? Isso é fato, né? A prova viva disso é que amigos cegos aqui no interior carregam mudança pela escada e eu, ainda mais sem treinar esse tempo todo, só estou engordando e não fazendo nada que preste. Mas brincadeiras à parte, quando estávamos organizando a virada inclusiva no estado de São Paulo, o professor Sérgio Pardal, Freudenthal, ele faz questão de nos convidar para uma atividade no Santa, na Universidade de Santa Cecília, então convida junto o Capoeira Escola. E eu falei, eu acho que eu caibo nesse projeto. Caibo tanto que quando nós estamos falando no potencial da pessoa com deficiência para a prática da arte, do esporte, do lazer, que a capoeira seja uma ferramenta para abrir essas portas. E então, já anos se passam e no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, onde eu pude trabalhar ao lado do Luciano Marques, onde eu pude trabalhar ao lado da Célia Diniz, eu peço desculpa para as pessoas de fora da região que talvez não conheçam todos esses que eu estou falando, mas eles precisam ser citados por uma questão histórica, por uma questão de justiça. Então, trabalhando ao lado do Condef, eu encontro uma postagem no Facebook. Um abraço, mestre Tucano, muito prazer. E você, como uma referência na capoeira, nos ajude a mostrar essa prática da capoeira para todos, da pessoa com deficiência cidadã, da cidade. Não é mais da instituição, seja ela qual for, seja ela em que cidade for, mas sim na academia, no bairro, no SESC,
no clube escola, em São Paulo chama de clube escola, cada região chama de um jeito, mas que onde houver espaço para a prática da atividade física, que a pessoa com deficiência lá esteja também. Um dia uma postagem no Facebook anunciando Capoeira Escola 20 anos, ele disse: Márcio, você ainda se lembra de mim? Ele disse: como que não? Então eu passo a frequentar a Capoeira Escola e a perceber algumas dificuldades que eu tinha, déficit de equilíbrio, problemas seríssimos para fazer alguns movimentos. Eu me lembro que eu brincava com o mestre Márcio: bom, aqui é perto da Casa de Saúde de Santos, né? Porque me esticando desse jeito que você está me mandando esticar, é lá que eu vou acabar dormindo essa noite. E ele ria. E a gente percebia o seguinte: o quanto essa estimulação fez falta para aquela criança com deficiência das 100 escolas que nós falamos lá atrás. E o quanto ela pode ajudar essa criança com deficiência visual que está na academia do bairro, que está na academia onde os colegas aqui presentes dão suas aulas. O Márcio já disse tudo o que eu diria quanto à audiodescrição. Percebemos que em nenhum momento ele disse assim: façam cursos de audiodescrição para ser audiodescritores, como é uma profissão muito nobre, muito importante que a gente tem hoje no Brasil, assim como é o intérprete de Libras. Acredito que a professora Carol Amparo deve ter vindo falar com vocês, é uma educadora física, que eu preferia que falasse o Márcio e amigos, porque o leitor de tela vai ficar falando junto comigo, junto com vocês. Aí vai ficar esse bate-boca e eu vou acabar não ouvindo. Eu preferia ouvir as perguntas com o microfone aberto. Mas não sei se a professora Carol veio falar conosco a respeito do trabalho dela como intérprete de Libras. Veio? Ótimo. Então, são questões de acessibilidade atitudinal, nós já falamos desde o começo, Márcio já falou acessibilidade de atitude, não vou me alongar, mas vou me alongar na acessibilidade comunicacional. Não basta apenas contar para o cego o que está vendo, precisamos saber fazer isso. Dá para achar material na internet? Até dá. Porque nós não vamos nos propor a fazer tradução visual profissionalmente, mas nos propor a entender como conversar e como traduzir o que estamos vendo para o cidadão com deficiência visual que lá está conosco. E o mais interessante ouve-se muito no meio da capoeira, escuta-se muito, fala: não, a capoeira não é só inclusão, as pessoas vêm aqui para jogar, e vêm aqui para praticar o esporte. Pois não. Só que os valores passados pelo professor Fábio Parada, pelo professor Márcio, vão muito além, já sabemos, da prática do esporte, né? E aqui não estamos fazendo assim: ajude o seu colega. Não. Faça com que ele participe como você gostaria que participasse de qualquer outra atividade, né? O Márcio tem o Lar das Nossas Cegas como referência, é onde ele tem o trabalho feito com o aluno com deficiência. Porém, nós juntos já participamos de roda na praia. O pré-acessível da Prefeitura de Santos todo ano inventa alguma coisa junto com o mestre Márcio, tanto na coordenação do Eduardo Ravazini, que me antecedeu, como na minha, como nos demais. Capoeira Escola sempre foi uma figura presente. Os alunos do mestre Márcio sempre foram presença constante, como monitores do programa Praia Acessível, para a gente ver que essa cultura é criada para muito além da prática esportiva da capoeira, né? Ou incluir a pessoa com deficiência visual. Tem escada? Nós sabemos, ela sobe escada. Como explicar para este ser humano o movimento da musculação, o movimento que se faz na academia, falando para o educador físico, né? Simplesmente parar e explicar. Eu não posso parar com a academia lotada para mostrar. Talvez não. Respondendo por mim. Eu sempre fiz academia em academias de bairro, tá? Eu me sentava, a pessoa dava os pesos na minha mão, corrigia um eventual movimento que eu tiver a fazer da forma correta. Vai muito do como a pessoa tem esse impulso
E aí, lógico que as pessoas não vão, lógico que elas não comparecem no espaço onde fazem o possível para que elas vão embora. Pensemos nisso, como nós vamos abordar, como nós vamos tratar, o que nós vamos fazer com essa nova realidade. Ora, mas há décadas nunca foi assim. Há décadas nós não precisamos estar num momento desse na tela de um celular ou na tela de um computador, porque nunca passamos por uma pandemia. Vamos aproveitar para inserir essa nova realidade na nossa prática cotidiana. Eu vou me deslocar com a câmera porque eu vou tomar a liberdade de tomar água. Nós estamos com 20% de umidade relativa do ar em Presidente Prudente. É uma cidade que no inverno faz 36 graus e é onde as pessoas têm por hábito pôr fogo no lixo, pôr fogo no mato, pôr fogo em tudo que vê, para acabar de complicar a secura do ar. E hoje a gente passou por uma situação bastante triste, que foi um incêndio aqui próximo, num bairro central aqui, teve a perda de uma vida, a mãe de uma vereadora, por conta de problemas com uma queimada, um fogo que foi mal administrado e acabou queimando uma habitação aqui. Enfim, fora isso, à disposição para perguntas e para pontuações dos presentes. Ô, Daniel, agradeço aí a tua participação, nossos sentimentos aí pela perda aí na cidade, mas, assim, acredito que os colegas com certeza têm algumas perguntas. Eu não lembro se eu me referi também ao mestre Gladson, ele estava com a câmera desligada, ele é o nosso querido mestre da USP, né, há muito tempo lá na USP, mais de 40 anos. Colega de festival, nosso colega de festival de capoeira. Isso, ele sempre vem no festival, é isso mesmo, que bom que você lembrou dele. Bom, nós temos algumas perguntas aqui, já vi algum pessoal já levantando a mão e tal. Acho que a primeira é a Ananda, ela queria escrever, mas vamos falar que acho que é mais fácil para o Daniel. Vamos lá, Anandinha. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Aqui é a Ananda. Boa noite, minha querida. Escola. Que saudade. Saudades. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência nas aulas práticas de capoeira. Como que você se sentia? Se você se sentia acolhido? Como que era a sua relação com as pessoas de roda? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa experiência. Eu me lembro de uma sexta-feira que o Márcio tinha viajado para São Paulo, eu acho, ou tinha ido levar o Fábio Parada no aeroporto, alguma coisa assim. Mas ele não estava e a Ananda assumiu a aula naquele dia. E a Ananda olhava para mim e falava, mas essa aula especificamente é só para as crianças, assim, porque 98% daquele público que estava na quadrinha do Santa naquele momento era formado por crianças. E ela me dizia, mas eu estou dando pega a capoeira, e me explicou o que era aquilo. E eu nunca me senti tão acolhido porque eu percebi um interesse tão profundo dela que estava presente. O mestre Márcio, eu já conhecia ele pessoalmente, eu já conhecia o trabalho dele, mas a partir dela eu comecei a prestar atenção em outros professores. Se a gente citar nominalmente, a gente é injusto e acaba esquecendo, né? Mas se a gente falar, por exemplo, professor Marcos Costa, hoje conselheiro tutelar em Santos, é alguém que trabalhou muito tempo com pessoas com deficiência visual, então já é a prática cotidiana dele. Tanto trabalhou que eu levei ele embora para o Praia Acessível, né? Só saiu de lá porque assumiu o conselho. Mas os demais colegas, os demais educadores que participaram, sempre me deram uma coisa que eu nunca tive em nenhum lugar do Brasil. Um acolhimento tão profundo na prática de uma atividade física como é o Capoeira Escola, que foi isso que nós tentamos a todo custo. Acho que a doutora Cristiane, que está no meu lugar hoje como coordenadora, vem tentando para que os espaços de prática esportiva em Santos também acolham a pessoa com deficiência. Isso a gente pode dizer é de Santos, né? Isso a gente pode dizer, eu tive orgulho de ter participado tanto tempo do Capoeira Escola. Eu estarei durante o período eleitoral na cidade
esperando muito de coração que a gente possa fazer alguma ação para comemorar 25 anos da Capoeira Escola. Maravilha, Daniel, maravilha. Vamos aguardar a pandemia aí. Se a gente conseguir fazer algo presencial, com certeza. Senão vai ser via internet. Muito bem. Mais alguém tem alguma pergunta para o Daniel? Aproveitar essa oportunidade boa aí. Se alguém quiser se colocar, Messi Gladson, Messi Parada. Pô, maior prazer de estar com vocês aqui. Nossos queridos amigos do Rio de Janeiro, Messi Ferradura, a Messa Dana, João. Por favor, fiquem à vontade em se colocar, em perguntar, ou fazer algum Pode perguntar, comentário. João. Com certeza. Por favor, Manda. fica à vontade, João. E aí, primeiro, mestre Márcio, que maravilha essa sua aula, sua palestra, enfim, muito esclarecedora, essa parte que você apresentou da anatomia do olho e da parte do aluno que nasce cego, aluno que tem a cegueira. Isso é muito importante para a gente tentar conduzir também as nossas aulas. Assim. Muito obrigado pela sua aula mesmo, e obrigado, mestre Ferradura, por ter também me dado a oportunidade de participar aqui. E Daniel, cara, maior prazer te conhecer, você é muito maneiro, cara, muito legal mesmo. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Santa Teresa, que é um bairro que é uma espécie de um morro, né? O Rio de Janeiro ele tem vários morros, então eu tô É o paraíso dos gulosos. E aí é um morro que liga vários bairros do Rio de Janeiro. E Daniel, minha primeira pergunta eu trabalho, eu junto com a Dana e com a orientação do mestre Ferradura, a gente trabalha no Instituto Benjamin Constant, que é um instituto voltado para públicos de cegos de baixa cegueira e outras deficiências ligadas, enfim. A gente tem e eu estou começando a fazer o curso de pedagogia também, e eu tenho uma matéria de pessoa que está relacionada com pessoas com deficiência. Existe uma discussão entre a importância do Instituto Benjamin Constant como uma instituição voltada para esse público e também com as escolas que também têm que trazer esse público, né, uma questão inclusiva. Eu queria que você me explicasse melhor como é que você entende esse processo de você ter uma instituição especializada nesse problema e as escolas, no geral, estarem ou não prontas para receber o público, e se você tem esse entendimento de acordo, né? Se é necessário ter Instituto Benjamin Constant, ou se é necessário que as escolas elas começam a ter um trabalho de inclusão de uma maneira mais né, enfim. E outra pergunta também, isso é uma pergunta também para o mestre Márcio, também, se você quiser também debater com a gente, a todos também. E outra pergunta por exemplo, se você tiver, aí já é uma pergunta do jogo da capoeira, né? Se você tiver, você possibilita dois cegos a jogarem numa roda, e se sim, o comando ele vai ser do berimbau, você vai comandar pelo berimbau, ou você tem um outro método? Enfim, essas são mais ou menos as duas perguntas que ficaram na minha cabeça. O lance da Eu instituição. já joguei com um cego, se eu não me engano, chamado Eric, que era lá de Praia Grande. Você se lembra disso, Márcio? Lembro sim, Daniel. Responde primeiro a questão da inclusão e da escola especial, e aí no final a gente vai dar uma relembrada nisso. Vamos lá. Eu falei na questão de escolas especiais. Qual é a grande questão? Tudo aquilo que é feito do mesmo jeito há muito tempo cria o quê? Vícios, tá? Nós não podemos dizer que o Instituto Benjamin Constant nunca prestou, ou é ruim, ou deveria ser implodido, ou deveria ter o prédio vendido e transformar numa concessionária para vender carro. Jamais. Qual é o grande problema disso? Ele está cumprindo o fim para que ele foi criado?
Ele foi criado para a cegueira não ser mais uma desgraça. Gente, não adianta. Eu estou indo procurar, passando a pandemia, um psiquiatra. Eu não consigo parar quieto num lugar só. Eu não consigo parar sentado ou parar em pé para conversar com vocês. Isso são crises de ansiedade terríveis que eu estou tendo, principalmente nessa época. Por isso eu peço desculpa para todo mundo de ir para lá, depois voltar para cá, depois... Enfim, estou tentando parar quieto, encostado na parede da sacada aqui. O Benjamin Constant foi criado para a cegueira não ser mais uma desgraça. Era o método que se tinha à época para incluir, da forma que existia para incluir, a pessoa com deficiência visual, que sequer era pessoa. O tempo passou e novas necessidades nasceram. Por exemplo, nasceu a necessidade de se pensar num ambiente educacional o mais inclusivo possível. Durante as décadas de 60, de 70, de 80, de 90, existia o internato, porque efetivamente não se tinha obrigatoriedade, não se falava na criança, então criança ou adolescente cego, né? Ele tinha que morar naquele espaço que era só para ele, para não incomodar, ou porque era longe, ou porque você tinha aí as pessoas que moravam em Santa Cruz da Serra, em Paulo de Fronten, em Petrópolis. E do Benjamin Constant saiu o procurador da Fazenda Nacional, saiu o fonoaudiólogo que trabalhou e se aposentou por tempo de contribuição dentro da fonoaudiologia, saiu gente que trabalhou e se aposentou dentro do IBGE, dentro da Proderj, dentro do Comitê Paralímpico, dentro de ambientes os mais restritos, os mais irrestritos possíveis, para dentro e para fora da pessoa com deficiência. O ensino público era muito melhor, sim. E esse jovem saía do Benjamin Constant para o Colégio Pedro II, que é um colégio federal de excelência. Porém, o Instituto Benjamin Constant deverá existir, mas desde que ele precise se adequar à realidade que está posta. Ninguém pode dizer que ele foi superado, mas ele será, caso se mantenha exclusivamente como escola especial e não ajude a escola, entre aspas, comum, não podemos chamar de comum, mas a escola que não é especial, a se preparar, porque ela sempre vai usar a desculpa de que não foi preparada. A coexistência dos dois modelos é excelente, porque o cego ele se relaciona de uma maneira melhor até quando ele convive com seus iguais, assim como é o educador físico. Eu acredito não, eu tenho certeza, esses universos devem se equilibrar. O Benjamin Constant tem uma história muito bonita para ele parar no tempo. Ele não pode parar no tempo. Ele tem que parar e pensar o seguinte: quantos diretores gerais até hoje são cegos? Professores a gente sabe que tem excelentes, tá? Funcionários também, revisores Braille, etc. Mas quantas pessoas, quantas vozes de comando vêm da pessoa cega? Até então, o terapeuta, o professor, o médico dizia: você está indo bem, você está indo mal, você pode passar para o próximo estágio. Mas o cego que aprende com outro cego a viver, tá? Eu vou contar a viver convivendo com outro cego, ele se relaciona muito melhor. Mas se ele não tiver outras formas de convívio, ele não conseguirá entrar e permanecer numa sociedade que enxerga. Eu comecei dizendo que ia contar, a parte boa a gente já falou, mas a parte ruim que a gente fala que precisa se reinventar hoje o maior, entre aspas, inimigo comercial, vamos falar assim, das organizações de pessoas com deficiência visual é a empresa Portal da Deficiência Visual. É uma empresa com fim lucrativo, privada, de um pedagogo cego, o professor Wagner Maia, que ele abre a possibilidade da pessoa aprender a reabilitação à distância totalmente online, pensando nas especificidades do Brasil como um todo. Isso começa a acontecer em 2014,
por conta do professor Wagner, que é nascido e criado em Campos, no estado do Rio de Janeiro, fazer um curso de orientação em mobilidade no Rio de Janeiro, especialista em mobilidade, lá acho que ainda é o professor Tiago, que é um fisioterapeuta lá do Benjamin, né? A gente já esteve junto em vários eventos, e a professora Valéria, que foi chefe de gabinete da reitoria há muitos anos, né? E a professora Valéria, então, está ministrando o curso e tem uma atividade em dupla. Aí ela chega para esse pedagogo cego, tão pedagogo quanto ela, né? Então, vai dizer assim, a atividade para você acabou, porque a pessoa com deficiência não pode guiar a pessoa que enxerga vendada. E aí nasce essa grande oposição. Então, a gente precisa ser mais cuidadoso, se adequar ao tempo que nós vivemos aí. Muito bom. Aproveitar, pegar o gancho do Daniel. Eu acho que, João, é importante as escolas como o Benjamin Constant, o Lar das Moças Cegas, para preparar essa galera para um outro período estar numa escola regular. Então, se for trabalhado meio período em cada, eu acho que é muito legal, assim a gente prepara, né? Agora, em relação ao jogo da capoeira, vou tentar compartilhar aqui um vídeo do nosso trabalho lá, que assim eu vou explicando. Vou deixar sem som, aí eu vou explicando, tá? Já está compartilhado aí, vamos lá. Aí eu estou jogando, olha o chão, todo mundo está olhando para o chão. O que tem no chão? No meio da roda? Uma cruz, né? Não é uma cruz, não sou questão de religião, não é isso. É uma cruz com uma linha, que é como se fosse uma linha guia para eles. Para eles saberem onde começa e termina a roda. Pega todo o diâmetro e tem uma interseção no diâmetro medial também. Então eles sabem, ó, duas cegas jogando. Elas vão combinando o jogo mais ou menos, elas têm tipo um ensaio, elas se tocam, olha que bonitinha, e passa o pé por cima. É fantástico. Sabe quantos anos tem essa senhora? 88. Dona Zuleika. Ela faz capoeira há 13 anos. E a outra é a Fátima, a melhor amiga dela. É maravilhoso, é sensacional, né? Esse aí é o torneio. Olha lá, a Nanda dando uma orientação, chegando lá. Essa aí é a entrega de graduação deles, né? Todo ano tem. Quem sabe um dia vocês estão por aqui e participam. E a gente trabalha, quando eles já estão mais treinados, com o berimbau principalmente. Quando eu dou uma batidinha na cabaça, eles sabem que está na hora de cumprimentar e acabar o jogo. Ou quando eu canto alguma música, eles sabem o que está significando, que eles estão fora do compasso. Isso é uma coisa que eu peguei ancestral do meu mestre que está aqui com a gente, mestre Parado. Então, devagar, devagarinho, o mestre mandou jogar de mansinho. Estou falando que eles estão rápidos, então eles estão ligados. É a mesma coisa o ligeiro, na hora do ligeiro, é só quem tem um pouquinho mais de habilidade, que vai entrar na roda para jogar um pouquinho mais, mas eles se tocam e já se entendem. Na Angola, o jogo fica mais bonito, fica mais plástico. Eles fazem um movimento com maior controle. Quando alguém encosta em alguém, sabe que está vindo um movimento. Então, por exemplo, vem uma meia-lua de frente, sentiu no braço, vai indo para a negativa. E a meia-lua de frente vai ajudando a empurrar a negativa lateral do outro. Aí esse outro já vai fazer uma, sei lá, meia-lua de compasso, o outro esquiva, sei lá, com uma cocorinha. E aí o jogo vai rolando com um contato bem leve. Mas eles também falam, eles combinam, queixada esquerda. Então o cara que ouviu, vai vir uma queixada com a perna esquerda dele. Então é de lá para cá. Então eles já estão acostumados. Então a gente faz um treinamento antes, né, auditivo, porque o João foi uma maior doideira. Quando eu comecei a sair, cara, eu inventei até calça com guiso, velho. Eu botei na barra da calça uns guizos, mas não deu certo. Não rolava nada, porque a bateria afugenta o som do guiso. Então não dava, não rolava. Né? Então a gente trabalhou muito com o tato, com o treinamento, muito treinamento. Então você vai entrar com a dupla que você está acostumada, se for o caso de dois cegos, que assim o jogo vai se desenrolar mais fácil. E no caso de você não conhecer,
o que eu prezo? Quando eu tenho algum convidado de fora, eu faço o seguinte, ou treino antes, ou na hora do pé do berimbau, do pé da cruz, eu falo para os dois conversarem um pouquinho. Ó, conversa um pouquinho antes de jogar, se entende, e aí vai embora, né? É muito legal, é maravilhoso, é um trabalho assim que nossa, não tem palavras para descrever. Eu levei meu mestre parada lá um dia para ele dar aula, depois ele vai contar a experiência, né, dele aí. Bom, Daniel, a pergunta aí da Ana Paula. João, beleza? Está respondido, é isso mesmo? Fica à vontade, tá? Daniel, gostaria de saber que mudanças físicas sentiu durante a prática da capoeira, antes e depois. Por exemplo, melhorou o equilíbrio ou outra valência física? O que você sentiu, Daniel, praticando capoeira? Ana Paula, boa noite. Senti uma diferença muito maior, assim. Eu conseguia me abaixar mais, eu conseguia ter mais facilidade para encontrar objeto, eu conseguia ter um reflexo melhor, né? A minha saúde, a minha motivação para fazer as coisas melhorou demais com a prática da capoeira. Muito bom, muito bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção, de perguntar algo? E se não, gostaria que a Dana, o próprio João, o próprio mestre Ferradura, falasse um pouquinho do trabalho tão bacana que vocês fazem no Rio de Janeiro. Com certeza é muito salutar nesse momento. Fiquem à vontade aí, mestre Ferradura, a mestra Dana, João, ou outro colega que quiser também fazer uma intervenção. Aí no final, vou passar a palavra para os nossos queridos mestres e contramestres presentes para uma palavrinha final. Alguém? Então, vou indicar, então, melhor. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos começar, então, pelo meu mestre aí, que já conhece bem o trabalho. E aí depois passo para o mestre Gladys, entre outros aí. Mestre Parada, mais uma vez, que alegria tê-lo conosco. Muito obrigado, meu mestre. Que humildade cada quarta-feira o senhor demonstra. Como pode, né? O senhor assistir a minha própria aula, eu não tenho palavras para agradecer tudo que você fez por mim na minha vida. E acho que ficou provado, né? Acho que sexta passada a gente teve outro momento bem emocionante e hoje estamos aí juntos. Obrigado, mestre. Fica à vontade aí nas suas colocações. Áudio desligado, mestre. Boa noite a todos. Daniel está na tela aí. Eu queria perguntar sobre a cachorrinha dele, se está tudo bem lá, aquela cachorra bonita que anda com ele. A Angel. Qual o nome dela? Angel? Angel. Angel. Deve estar lá. Eu nem sabia que ele estava para lá, que ele tinha mudado, eu não sabia. Então, Márcio, parabéns pela aula, obrigado. E sempre eu falo isso, né? Amanhã, se eu tiver que trabalhar com essa população, com esse pessoal, eu teria que fazer um estágio com você aí, 2, 3 anos, porque quando eu tive a oportunidade de dar aula para o grupo lá, realmente foi... Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu, porque às vezes que eu fui, só me emocionei e tive que engolir seco e só me deu vontade de chorar, né? Então foi difícil mesmo passar alguns movimentos, depois ficou mais fácil a movimentação, ficou mais fácil cantar, tocar, mas administrar a aula, isso é um pouquinho complicado. Eu teria que fazer um estágio de alguns anos com você para poder ter essa habilidade. Então, eu sempre falo que você tem esse talento. Todos nós temos um talento, se especializar e ter essa sensibilidade, né, de estar com essa galera aí fazendo um trabalho que hoje eu acho que é a menina dos olhos da capoeira.
principalmente aqui na Baixada Santista, né? Então, como capoeirista, eu quero te dizer que gosto muito. Eu acho um trabalho incrível, né? Transcende essa transcende do banco da faculdade, é uma coisa assim, chega a ser um momento espiritual mesmo, assim, de muita emoção, de respirar fundo, né? É coisa de Deus mesmo. Então, quero dar ênfase no seu talento e dizer que é bacana. Eu, assim, como professor, né, eu fico orgulhoso porque a gente sempre teve essa ideia, né, de a capoeira para todos. E você consegue realizar isso com muita propriedade. E a capoeira precisava realmente desses momentos, precisava dessas habilidades, porque a gente vê muito capoeirista antigo aí batendo no peito, que eu sou bom da roda, que eu sou bom nisso, mas não tem nem ideia do que a capoeira proporciona para as pessoas, principalmente esse pessoal especial, vamos dizer assim, né? Então, mais uma vez, parabéns. Gostei do corte de cabelo e boa noite. Gostou do corte de cabelo de quem? É o Elvis, o quê? O Elvis não morreu. Coloquei a minha cadela na tela aqui, não sei se o mestre Fábio Parada viu, Opa, mas eu vi. chamei ela aqui. Ah, não vimos. Tava... Vem aqui, Angel. É o cão guia. Ela se esconde na sacada porque é um lugar que tem um pouco de vento. E é o único lugar da casa onde ela consegue dormir tomando um pouco de vento sem reclamar de calor. Beleza. Daniel, aquele abraço, viu? Outro querido. Aquele abraço apertado. Muito bom. Vamos lá, mestre Gladson. Gostaríamos aí da sua palavra, sempre com muita sapiência. Muito obrigado, viu? Sei que hoje não estava fácil aí. Sei da questão da coluna, sei também do carinho com o Tchê, com o Valdenor, que a gente precisava também estar lá. Obrigado por o senhor estar sempre conosco. Que alegria ver o senhor conosco. Muito obrigado, viu, meu mestre? Mestre, está sem o áudio, está desligado. O seu áudio está desligado. Só clica aí na tela para abrir o microfone, por gentileza. Esse Gladson com seu pijaminha. Fofo. Bora, Gladson. Para de comer esse mingauzinho aí, pô. Vambora. Só clica na tela e abre o microfone. Tá no celular ou no computador aí? Então vou passar pro Ferradura, aí você fala na sequência. Isso. Mestre Ferradura e trupe, fica à vontade, meus irmãos cariocas da Gema. Que orgulho ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Você sabe do carinho que a gente tem. Meu amado, coisa mais linda. Daniel, parabéns, obrigado pela sua contribuição. Eu não vou tomar o tempo da galera, não. Tem a Dana e o João são bem mais experientes do que eu. Preferi escutá-los. Então, vou fechar meu áudio aqui, se a Dana ou o João puderem dar uma pala. Eu só tenho uma coisa que eu queria até perguntar para a Dana e para o João. A gente, no Benjamin Constant, percebe que as crianças têm um comprometimento motor bem elevado. Muitas também não têm só cegueira, têm múltiplas deficiências. E eu percebi que os seus alunos, Márcio, são bem destros. Eles têm um desenvolvimento motor bem superior ao que a gente está acostumado a ver no Benjamin Constant. É impressão só minha ou não, Dana, Johnny?
Então, isso, boa noite a todos. Márcio aí, Ferra, meu querido irmão, agradeço demais a oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa aula maravilhosa. Ao Daniel por esse relato, né, tão sensível dele. Isso é uma coisa que eu até gostaria de falar, que eu estava anotando, porque lá no Benjamin Constant a gente tem exatamente isso. São múltiplas deficiências. A gente não, lá eles não recebem só crianças, pessoas, né, com a ausência de visão, né, ou baixa visão. Eles recebem, se tiver deficiência de visão, também, né? Outras deficiências também. Então, assim, a gente acaba tendo que lidar com, não só nós, como os educadores do Benjamin Constant, tendo que lidar com com diferentes deficiências, as quais talvez não tenham sido, não tenham estudado para isso, né? De toda forma, assim, eu acho que a gente só aprende as coisas meio que na prática. Mas existem certas questões que você precisa saber lidar melhor, né? Então, tem crianças que têm deficiências corporais e tem também falta de visão. Então, como que você vai lidar com esse indivíduo, né? Dentro de uma realidade com outras crianças também que são, assim, ditas... Né, tem todas as características físicas normais, né, digamos assim, e tem a ausência da visão ou tem a baixa visão. Então, o próprio pessoal do Benjamin Constant tem muita dificuldade também para desenvolver um trabalho, né, porque não é só a questão da visão, assim. E ninguém está preparado, né? Eu acho que ninguém está preparado. Tem um cachorro com fome aqui. Ninguém está preparado assim para... É muito difícil você se preparar para lidar com isso, né? Então, por exemplo, eu acho que tanto eu quanto o João, quando teve essa oportunidade, né, de trabalhar no Benjamin Constant, é um trabalho voluntário que a gente faz dentro da cadeira de música, com a professora Joana. Então, a gente quis muito, abraçou a causa, começou com, sei lá, tinham 10 pessoas de voluntários, aí um vai saindo, outro vai saindo, outro vai saindo, outro vai saindo, ficou eu e o João realmente fazendo um trabalho e descobrindo, né? Na verdade, é exatamente isso que eu queria dizer. A gente teve que descobrir como acessar essas crianças para ensinar aquilo que a gente queria passar para eles. Então, tudo isso que vocês falaram, eu anotei várias coisas aqui, né? Por exemplo, o descrever, né? A gente aprendeu ali na prática que a gente precisava descrever o que era um movimento, né? Então, vai ficar na queda de 4. Bota a mão no chão. Aí tinham crianças que botavam a mão no chão para frente, tinham crianças que botavam a mão no chão para trás, botavam a mão no chão só agachado. Então, a gente teve que aprender a como descrever o movimento que a gente estava querendo que eles fizessem. E como são crianças, a gente também teve que trazer esse linguajar, que é o que a gente trabalha com as crianças, é muito em relação aos bichos, né? Então é o movimento do leão, é o movimento do sapo, o movimento do caranguejo. E o que é esse animal para uma criança que nunca viu, né? O que é um sapo? Então a gente foi descobrindo, a gente pegou um sapo de brinquedo, por exemplo, e aí a gente botava elas sentadas e aí elas iam tocando esse sapo. Esse aqui é o pé, olha como é que é o joelho, olha como é que é a barriguinha dele. O lagarto também, que tem uma barriga mais perto do chão. Aí pegava um brinquedo de um leão, né? Que aí você vê, olha como é que é a distância dessa barriga, né, do leão para o chão. Então, num lagarto você vai ficar com a barriga bem mais perto do chão. No leão não, você já vai ficar com a barriga mais alta.
como que é a juba do leão. Então, eles, né, eles tocavam naquele brinquedo e também tinham brinquedos do próprio Benjamin Constant que vinham com texturas, né? Então, todo esse material, a gente foi descobrindo formas de trazer, de ensinar para eles, né? Outra coisa que eu achei muito legal, assim, que eu vi no vídeo, né, das mulheres, agora esse último vídeo que você mostrou, das mulheres jogando capoeira, que é uma coisa do toque, né? Eles precisam muito do toque e acaba que cada criança, né, cada indivíduo fica um pouco no seu lugarzinho, né? Até saber onde está o outro para você poder trocar, né? Você vai encostando, você toca, sentir como é que é o corpo do outro, entender. Então, a gente estimula isso também. Aí eles, por exemplo, apertam a mão de frente, aí vira, por exemplo, no movimento do leão, né? Aperta a mão por debaixo das pernas, se cumprimenta no caranguejo, que é a queda de 4. Então, levanta um pé e o outro vai levantar o pé também e encosta um pezinho no outro. Sente essa força que faz né, em oposição ao outro, né? Ter essa sensibilidade. E a gente... assim, tá sendo, né? Tá parado esse ano, né? Enfim, tá sendo um trabalho maravilhoso, assim, de muito aprendizagem, principalmente, eu acho que pra gente, para eles também, mas pra gente, assim, um lugar de aprendizagem que você não vai encontrar na faculdade, que você não vai encontrar na rua, você só vai encontrar com a vivência mesmo. E é maravilhoso o poder que a capoeira tem, né, de trazer autonomia para o corpo. Então, isso que o Daniel falou, né, de como que ele ganhou em movimento, a gente tinha crianças lá que no começo até para andar era um passinho na frente do outro, assim, com medo, né, com uma coisa assim de não entender muito bem o espaço. Então, e depois com a gente treinando, né, fazendo as aulas, elas foram ganhando esses movimentos. Então, a passada foi ganhando mais segurança, foi aumentando. O movimento do sapo, né, que é aquela coisa de pular, a gente tinha criança que não conseguia, que fazia um negocinho assim e depois já estava fazendo sozinha. Então, assim... Muito, muito maravilhoso, um trabalho que eu acho que só engrandece a gente. Eu sou muito feliz, tem meu companheiro aí, o parceiro aí, João, que é incrível, é um puta artista. Então a gente dá umas piradas na aula também, a gente vai descobrindo e depois a gente fica conversando e vamos fazer assim, vamos fazer assado, e isso deu certo e a gente, né, estimulou para cá, estimulou para lá. Então às vezes um ficava do lado da sala com pandeiro, né, o outro com berimbau, a gente tocava junto. E aí, quando um dos dois chamava, né, ou o pandeiro ou o berimbau, elas tinham que ir até esse instrumento. Depois vinha para o meio da roda e vice-versa. Aí tinha que ir com um instrumento, tinha que ir para o instrumento no movimento, né? Porque assim a gente vai tentando estimular, mas trazendo os movimentos da capoeira, né? Porque o nosso objetivo final é que eles aprendam os movimentos da capoeira. Então, como que a gente vai fazer para eles, né, quererem fazer esses movimentos? Muito bom. Fantástico. Fantástico demais. Puxa vida, tô louco para conhecer. Dana, lá no lar também tem bastante crianças em diversos níveis, também com outros tipos de deficiência, que é o caso das deficiências múltiplas, né? Inclusive, é um comercial para um próximo módulo. Sem ser a aula que vem, que a gente vai fechar a deficiência visual, mas no outro módulo, que a gente vai começar daqui 2 semanas, é deficiência múltipla, né? E aí a gente vai falar bastante disso. Uma delas é a síndrome de Usher, meu. Um dia chegou síndrome de Usher comigo lá. O menino era deficiência visual, auditiva e autista. Aí, cenas do próximo capítulo para a gente falar dessa história. Mas a aula lá, é isso mesmo que você falou, tentativa e erro. Muito tentativa e erro. E aí a gente teve uma ideia de, assim,
além das cadeiras às vezes, que a gente utiliza, eu utilizo muito colchonete. O colchonete sempre fica atrás deles. É a referência para eles tocarem no chão e saberem que eles não têm que ir para lá ou para cá, porque falta muita orientação espacial. Então, o colchonete sempre é para cada um, além de fazer um alongamento inicial ou final, ou para a gente sentar numa roda mais acessível, porque aí o colchonete dá acessibilidade, todo mundo sabe que a roda tem um colchonete. Eu cheguei no momento deles jogarem sozinhos. Assim, tá lá no birimbau, só eu no birimbau, tá todo mundo sentado na roda. Deveria ter gravado isso, né? Mas sentado, eu falei. Aí eu chamava fulano e ciclano. E não tava nem aí, começava a cantar. Eles vinham tocando na cabeça de todo mundo levantava a mãozinha para ajudar eles chegarem no pé do birimbau. E lá, eles se abaixavam no pé, tocavam no meu pé, tocavam no birimbau para sentir, e aí iam para o jogo. Esse jogo meio adaptado que você viu. Mas tem muita gente também com muita dificuldade. Que, de repente, nem queria jogar, queria fazer a capoeira para o condicionamento físico, para melhorar o AVD, a atividade de vida diária. Mas, pô, tô louco para a gente fazer um intercâmbio Santos-Rio, Rio-Santos. Quem sabe a gente, com uma ONG aí, a gente consegue uma verba. Vamos torcer. Parabéns, viu? Pô, vocês são meus irmãos. Obrigado. Mestre Gladson, agora sim. Vamos lá, tá tomando uma canja aí, mestre? Só liga o áudio aí, vai lá. Aí, mestre Gladson, agora sim. Então, obrigado. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu não esperava ter uma deficiência tão grande assim, tecnologicamente falando, né? Na minha idade aí o negócio é violento. Mas o menino já arrumou aqui para mim, entendeu? Então, infelizmente, eu não pude acompanhar, né, com perfeição como tenho acompanhado todas as outras palestras de você, porque ficava sem escutar nada, né? Mas deu para me ver algumas coisas e escutando agora os referenciais aí dos nossos amigos, eu vou dizer uma coisa para você. Na minha opinião, né, quanto mais você... Por exemplo, se eu sou um cara normal, enxergo bem e tudo mais, eu fico imaginando, né, alguém na minha idade perder a visão, né? Uma coisa é nascer já sem a visão e outra é perder a visão assim, já com a consciência do mundo e tudo mais, né? Então, eu acho que melhor ainda, né, para que a gente possa saber soltar o ser humano que tem dentro do âmago do ser de cada um, para poder ver realmente a diferença que existe entre aquele que já nasceu cego, né, não conheceu o mundo, e aquele outro que perdeu tudo isso. É um grande aprendizado na vida. Eu me predisponho sempre, né, às vezes, quando eu chego nos lugares que tem pessoas... Outro dia eu estava dando uma palestra e tinha um professor que estava dando uma palestra também, ele não tinha visão, né? E perdeu também num acidente de automóvel. E aí o pessoal disse assim, puxa vida, como é que ele vai fazer uma capoeira? Ele não vai nem poder brincar com a gente, né? Eu falei, tranquilo. Então me deu assim na cabeça, eu peguei ele assim, né? Cheguei, bati um papo com ele, cumprimentei e tudo mais, e falei assim, me deu aquela deixa assim, eu falei, põe a mão na minha cabeça, né? Aí ele pôs a mão na minha cabeça, eu falei, você acha que o senhor tem flexibilidade para passar a perna por cima da minha cabeça? Assim, ó, como o braço, e peguei no braço dele, fiz como se fosse a minha lua de frente, né? E ele falou, Deus me livre, né? Você está ficando maluco. Eu falei, mas então vamos fazer o seguinte, o senhor vai pressionando a minha cabeça assim para baixo, eu vou abaixando, e quando chegar uma altura que o senhor acha que a sua flexibilidade dê para passar a perna, tudo bem? Tudo bem. Aí eu vi aqueles comentários assim do pessoal, o Gladson está louco, o que é isso? Esse homem não pode, sabe? E ele foi abaixando, ele falou, olha, ele falou assim para mim, não saia daí agora, que eu estou no meu ponto base. E fez a minha lua de frente, entendeu? Fez queixada de frente. Olha, foi um negócio bacana para chuchu. Então, eu me predisponho, sim, a estar sempre preparado para esse tipo de aprendizado, porque, normalmente, independente de todas as deficiências, eu também sou um deficiente, como nós todos somos. Todos temos que aprender alguma coisa e temos dificuldade na vida com algumas coisas. Então, Marcião,
e todos vocês aí. Muito obrigado aí pela o aprendizado e tudo mais, tá? E que a gente possa realmente seguir acreditando na capoeira como uma melhoria da qualidade de vida de todos ao seu entorno, cada um dentro do seu aspecto, da sua forma de ser e trabalhar, tá bom? Então, brigadão, desculpe aí que hoje fiquei meio sem, né? Mas estaremos juntos aí. Estou aprendendo aí a passar no computador aqui. Obrigado, mestrão. Você é extraordinário, como sempre. E não se esqueça de bater o parabéns para mim aí no domingo, que eu estou fazendo meus 78 aninhos, hein? Domingão. Domingão aí. Falou. Vamos ver se o Vinícius vai organizar alguma coisa aí pela internet. Eu vou apagar a velhinha do bolo com a minha lua de compasso. Maravilha, mestrão. Muito obrigado, como sempre, senhor extraordinário. Meu querido irmão Vinícius, aproveitar esse link aí para te agradecer ontem. Obrigado pela oportunidade. Foi muito legal estar com você contra as feras da USP. E, poxa, obrigado mais uma vez você, Romina, Valentina aí, sempre ligadões aí na aula. Obrigado. Beijo no coração. A fala é de vocês. Nada, Marcião, tranquilo. Eu te agradeço também, né? Boa noite a todos e a todas. A gente está hoje aqui apreciando essa aula maravilhosa, como sempre. É muito bom ver a sua fala, né? A fala do Daniel, a fala da Dana também, foi muito bacana. E é isso, sempre aprendendo. E eu sou muito feliz, né? Já tive a possibilidade, né? E a oportunidade de vivenciar aí com seus alunos, né? Jogando capoeira, tanto aqui na USP quanto aí. Realmente é uma experiência muito fantástica, né? E aqui nas nossas aulas, né? Sempre faço aquela dinâmica da condução, né? Onde mesmo com os alunos, né? Que não têm a deficiência visual, mas que vivenciar essa experiência, né? Onde um fecha o olho, o outro vai conduzindo, né? E aí começa andando, depois vai correndo. Eu acho que é sempre surpreendente também como as pessoas, ou seja, as emoções, né? Que afloram nas pessoas nessa experiência, né? Essa experiência de você realmente fechar o olho, se deixar conduzir e né? Ficar ali totalmente, entre aspas, vulnerável, né? Dentro daquela situação, como realmente as emoções afloram, e é uma vivência que a gente sempre procura fazer aqui também com os alunos, né? Oportunizando essa vivência, né? Acho que até para se colocar no lugar, numa condição de uma pessoa que, enfim, tem a deficiência visual. Mas, enfim, é isso aí. Tranquilo, obrigado, boa noite a todos. Estamos aqui na expectativa. E domingo, todo mundo convidado. Vamos fazer um momento aí para soprar a velhinha com o mestre Gladys. Vai ser lá por umas 6 horas da tarde. Aí vamos convidar os amigos aí para entrarem lá, fazendo a intervenção. Daquele jeito que você fez com o mestre Parada também, que foi muito bacana. Show. Obrigado. Maravilha, Vini. Beijo, Romina. Beijo, Vale. Beijos. Bom, mestre Ferradura, você quer complementar alguma coisa? Tudo certo, meu querido? Tudo certo, mestre, tudo certo. O João tá aí, o João só chegou agora, né? Ele, na hora que a Dana falou, ele tava fora, acho que deu algum problema na internet dele, acho que ele já saiu de novo. Algum problema na internet. Só parabenizar mesmo os dois, o João e a Dana, que tem um trabalho formidável. Uma outra hora, talvez eu faça uma aula, se puder passar um videozinho, um extrato. Cara, São crianças muito pequenas, trabalhar com criança pequena já é uma especialização. Trabalhar com criança pequena que não enxerga é outra especialização. Criança pequena que não enxerga e tem múltiplas deficiências é ainda mais difícil. Eu fiquei bem impressionado com o Daniel e com seus alunos, porque no Benjamin Constant eu, pelo menos, não vi nenhuma criança dentro de um padrão motor de normalidade a ponto de fazer uma bananeira. Por exemplo, eles têm dificuldade de andar. As crianças têm dificuldade de se equilibrar, de botar a mão no chão. Quanto mais chegar a fazer uma bananeira mesmo. E seria bem legal, assim, falar... É um trabalho duro que eles têm lá, assim. Quem não está acostumado também, às vezes até se emociona. Chega e chora, fica caramba. É bem forte, assim, a turminha, o dia a dia da turminha. Então, só parabenizar mesmo e agradecer. Mestre Gladson, te amo, viu? Obrigado. Obrigado, meu querido mestre Ferradura. Cara, Ferradura. Bom, gente, não sei se mais alguém quer dar uma palavrinha, mas agradecer geral, né, a participação de todo mundo. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo respeito.
Agradecer meu querido irmão aí, Daniel. que nos Boa noite a atendeu todos. gentilmente. Queria só despedir mesmo, agradecer a oportunidade. Quando o Márcio me convidou, eu vou confessar para vocês, eu não sabia que tinha uma plateia tão qualificada, não que as demais não sejam. Eu entendi que ele me pedisse para conversar com os alunos da graduação, coisa que a gente sempre fez. E eu entendia que fosse mais um momento como esses, né? De conversar com a comunidade acadêmica. Então, na hora que eu cheguei aqui, ele me apresentou quem estava aqui, eu gelei, eu tremi, mas parece que deu certo. Obrigado a todos. Parabéns. Valeu, Daniel. Obrigado, querido. Beleza, gente? Se vocês puderem aí agora, a gente fechar com chave de ouro, abrir a câmera para a gente poder tirar uma fotinho, salvar esse momento feliz aí, alegre. Eu agradeceria aí. Ô, Pastel, tudo bom? Tá bem acompanhado aí, meu querido? Muito prazer, viu? Satisfação. Família linda de vocês. Qualquer dia eu vou chegar por aí, hein? Abraço. Vamos tirar foto então? Tá todo mundo aí? Daniel, vamos lá, atenção, só um minutinho. Deixa eu preparar aqui a câmera. Lembrando do aniversário do Messi Gladson, hein? Domingo, todo mundo esperto. Vamos lá, atenção aí. Espera só um pouquinho que deu galho aqui. Peraí. Atenção. Aquele sorriso feliz. É assim, ó, mãe, ó. Ó, mãe. Ó, mãe. A mamãe, quem é a mamãe? Eu tentando Obrigado, rir. gente. Não pode rir na foto, Miguel? Valeu, gente. Obrigado. Mestre, agradecer. Beijo. Obrigada, Daniel. Fantástico te ouvir. Gratidão. Ô, Márcio, Fala, boa vamos noite, bater Miguel. A gente bateu a gente botou um monte de palma virtual aqui pro Daniel, um monte de coração pro Daniel, mas ele não viu. Ele não pode. Gente. Vamos bater uma palma pro Daniel, galera. Palma, vamos aí. Com som, que ele não tá vendo a gente. Valeu, Daniel. Valeu, Daniel. Daniel. Gratidão. Valeu, Daniel. Boa, Daniel. Muito Boa, axé. Beijo no coração. Valeu, galera. Boa noite. Aí, boa noite. Parabéns, Mestre Gladson. O meu nome continua sendo Gladson. A Rita de Cássia é dona do computador, viu? Época de aniversário, o cara muda, tá vendo? Né? Codinome. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Beijo. Tchau. Valentina!